Imagine por um momento que você tivesse a chave para um dos maiores mistérios do universo, a capacidade de viajar no tempo. E se ao invés de ficar preso às limitações do presente, você pudesse olhar para o passado, explorar o futuro e até mesmo alterar o curso da história? Bem, a ideia de viajar no tempo não é apenas uma fantasia de ficção científica, mas um campo de estudo que tem intrigado cientistas e filósofos por gerações. Afinal de contas, quem não gostaria de poder voltar ao passado e ter a possibilidade de mudar algo, ou ir para o futuro e descobrir o que a humanidade enfrentará e os avanços tecnológicos que ainda não existem? No coração dessa exploração, há uma série de conceitos fascinantes, como as cordas cósmicas, estruturas misteriosas que, segundo algumas teorias, podem se estender por todo o cosmos. Essas cordas não são apenas metáforas ou ideias abstratas, elas são postuladas como possíveis veículos para viagens temporais. Imagine uma corda tão longa e fina que atravessa galáxias inteiras, com uma densidade capaz de distorcer o próprio tecido do espaço-tempo. Mas as possibilidades não param por aí. E se pudéssemos observar não apenas os eventos históricos que moldaram o mundo, mas também antecipar o que está por vir, não seria fascinante vislumbrar o futuro da humanidade, explorar novos avanços tecnológicos e entender como nossa civilização se adaptará aos desafios desconhecidos que surgirão? Ou quem sabe, reparar erros do passado, corrigir momentos cruciais da história e mudar os rumos de nosso destino? A ciência nos leva cada vez mais perto dessas possibilidades. Entre as mais intrigantes descobertas científicas, a teoria da relatividade de Albert Einstein foi um marco fundamental. Ela sugere que o tempo não é absoluto, mas sim maleável, influenciado pela gravidade e pela velocidade. Em 1915, Einstein propôs que, ao viajar em uma velocidade próxima da luz ou estar perto de um campo gravitacional intenso, o tempo passaria de maneira diferente para o observador em movimento em comparação com aquele que permanece em um local mais estático. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, foi confirmado experimentalmente em várias ocasiões, como em experimentos com relógio atômico, colocados em aviões que viajavam em altas velocidades. E os resultados mostraram que o tempo realmente se comporta de maneira diferente. Isso abre a porta para a ideia de que, em teoria, ao alcançar velocidades extraordinárias, poderíamos viajar para o futuro. A física moderna explora inúmeros conceitos fascinantes, mas há um que desperta em mim grande curiosidade: os buracos de minhoca. Essas passagens hipotéticas pelo espaço-tempo teoricamente poderiam conectar pontos distantes do universo, ou até momentos diferentes no tempo. Se um dia conseguirmos manipular esses buracos de minhoca, seria possível abrir uma porta que nos levasse a qualquer ponto, no passado ou no futuro, como uma espécie de atalho cósmico. Embora ainda sejam apenas teorias, elas desafiam os limites da nossa imaginação e indicam que, de alguma forma, o tempo poderia ser contornado ao invés de apenas fluido. Quando paramos para imaginar uma viagem para o passado, algumas questões vêm à tona, e uma delas é o paradoxo do avô, que é um dos conceitos mais intrigantes e controversos associados à ideia de viagem no tempo. Ele coloca em questão a lógica e as implicações das viagens temporais, especialmente quando se trata de alterar eventos passados e as suas consequências no futuro. O paradoxo se descreve de forma simples. Imagine que você possui uma máquina do tempo e decide voltar ao passado, mais especificamente a um momento antes do seu avô ter conhecido a sua avó. Em um momento decisivo,
você impede que eles se encontrem, o que significa que seus pais nunca nasceriam e, por consequência, você próprio nunca teria nascido. O grande mistério e dilema surgem aqui. Se você nunca nasceu, como poderia ter viajado no tempo para impedir o encontro de seus avós? E esse é o ponto central do paradoxo do avô. A viagem no tempo e a mudança de eventos passados criam uma espécie de ciclo lógico fechado impossível de resolver. Se o viajante do tempo apaga sua própria existência ao alterar o passado, ele nunca teria feito a viagem, mas sem a viagem, o evento original nunca teria sido alterado. Isso cria uma contradição irreconciliável, em que o viajante do tempo não pode existir ao mesmo tempo em que altera o próprio passado. Esse paradoxo levanta várias questões filosóficas e científicas sobre a natureza do tempo, da casualidade e das consequências de nossas ações. Algumas teorias tentam explicar como tal paradoxo poderia ser evitado ou resolvido. Uma das explicações mais populares vem da teoria dos muitos mundos, que sugere que ao viajar no tempo e alterar o passado, você criaria uma ramificação no universo, uma linha do tempo paralela, semelhante ao que ocorre na série Rick and Morty. Nesse cenário, ao impedir o encontro de seus avós, você criaria uma realidade alternativa, mas a sua própria linha do tempo original não seria afetada, pois você teria viajado para uma nova realidade, onde o evento alterado ocorre. Assim, o paradoxo seria evitado, pois a linha do tempo original continua intacta e a viagem no tempo geraria apenas uma ramificação diferente da história. Outra explicação envolve a ideia de que, de alguma forma, as leis do universo impedem que mudanças significativas no passado aconteçam. Isso é conhecido como princípio de autoconsistência, proposto pelo físico Igor Novikov. A teoria sugere que, embora as viagens no tempo sejam possíveis, elas seriam restritas por mecanismo que garante que eventos-chave no passado, como o encontro dos seus avós, não possam ser alterados de forma a causar paradoxos. É algo semelhante ao que ocorre no filme A Máquina do Tempo, onde o inventor Alexander, tomado pelo desespero após o assassinato de sua noiva, constrói uma máquina do tempo na esperança de salvá-la. No entanto, todas as suas tentativas de mudar o destino falham e, independente do que faça, ela acaba morrendo de formas diferentes. Em outras palavras, o próprio ato de tentar impedir seria de alguma forma sabotado pela natureza do universo, evitando a contradição lógica. Embora o paradoxo do avô seja uma questão fascinante e que desafia nossa compreensão sobre o tempo, ele também abre um debate profundo sobre as implicações filosóficas das viagens temporais. Se pudéssemos alterar o passado, até onde devemos ir? E será que o universo teria maneiras de nos impedir de fazer mudanças que poderiam ter consequências catastróficas para a nossa própria existência? O paradoxo acaba se tornando um ponto importante para refletirmos sobre o impacto de nossas ações e o que realmente significa mudar o passado. Bem, e o que dizer de relatos de viajantes no tempo? Um dos mais conhecidos é o caso de John Tittle, uma figura enigmática que, no início dos anos 2000, apareceu em fóruns online alegando ser um viajante do tempo vindo de 2036. Tittle descreveu com detalhes a tecnologia de sua máquina do tempo, explicando que sua missão era voltar para o passado para recuperar um computador específico que poderia impedir uma guerra devastadora no futuro. Suas mensagens, embora cheias de detalhes técnicos, geraram tanto fascínio quanto ceticismo, e ainda hoje alimentam debates sobre a possibilidade de viagens temporais. Embora muitos considerem sua história uma invenção,
A precisão de algumas de suas previsões e descrições técnicas ainda deixam muitos intrigados. Outro caso famoso envolve o Homem do Futuro, que apareceu em 1950 na cidade de São Francisco. De acordo com os relatos, um homem misterioso apareceu em uma rua movimentada, vestido com roupas estranhas e usando um dispositivo tecnológico que parecia estar fora do lugar. Ele teria dito que veio de uma época no futuro, onde viajar no tempo era possível, mas acabou fugindo antes de ser questionado por testemunhas. Embora essa história seja envolta em mistérios, o impacto que teve sobre a imaginação coletiva é inegável. Relatos assim alimentam a crença de que, de alguma forma, existem visitantes do futuro entre nós, ou até pessoas que, por alguma razão inexplicável, conseguem atravessar o tempo. À medida que os cientistas continuam a desbravar o desconhecido, o futuro da viagem no tempo continua a se expandir. A física quântica também sugere que o universo pode ter uma natureza mais fluida do que imaginamos. E o tempo, longe de ser uma linha rígida, pode ser uma estrutura flexível, cheia de possibilidades não descobertas. O caminho para a viagem temporal pode ser repleto de enigmas e desafios técnicos, mas, como tantas outras descobertas científicas que começaram como ideias impensáveis, quem sabe um dia a ciência nos permita explorar os caminhos misteriosos do tempo com a mesma naturalidade com que exploramos o espaço. Obrigado por assistir. Caso ainda não seja inscrito neste canal, eu recomendo que você se inscreva para mais vídeos como este. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até mais.